O mercado imobiliário curitibano nunca passou por um crescimento como esse que nós estamos vendo neste momento. É o nosso assunto aqui para entender também a tendência, para onde vai, como vão ficar os preços. Conversa conosco o professor Fábio Tadeu Araújo, ele é sócio da Brain Consultoria, professor da PUC, economista e, como consultor, assessora o Secov, Sinduscon, ADEME, as principais entidades representativas do setor da construção. Então, sabe tudo o que acontece nessa área. Professor Fábio Tadeu, nós estamos no auge ou começa a cair? Como é que nós podemos retratar esse momento do setor imobiliário? Bom, Vili, nós estamos no momento de maturidade do mercado. Nós passamos por um processo de supercrescimento, um verdadeiro boom do mercado imobiliário. Saímos de uma venda de 2.000 apartamentos ano entre 2000 e 2006, passamos para mais de 10.000 apartamentos vendidos no período 2010 a 2012 e agora a gente começa a atingir um momento de maturidade. Não é nem ruim e nem euforia. Por quê? Já foi suprida aquela necessidade que existia? Porque nós tivemos um período muito ruim, principalmente até 2007. Isso, exatamente, Vini. Então nós geramos o que em economia chamamos de demanda reprimida. Como faltavam apartamentos no mercado, várias pessoas que queriam comprar imóvel não tinham à disposição. E isso foi gerando um represamento de pessoas que queriam adquirir a sua casa e não tinham à disposição. A partir do boom, esse período, essas pessoas que queriam durante 2000 e 2007 comprar imóvel, acabaram adquirindo. Então agora nós temos o que nós chamamos de demanda vegetativa, demanda natural por um imóvel a cada ano. Mas nós tivemos aí uma fase que praticamente dobrou o preço do imóvel em Curitiba. Isso estabilizou? Como é que está hoje? Continua esse preço ou ele pode cair a partir dessa nova realidade? Não, nós acreditamos que o preço tende a subir, porém num ritmo bem mais devagar do que nesse período que você comentou. Entre 2007, 2006, 2007 até 2012, o preço realmente dobrou dos apartamentos em Curitiba. Em algumas regiões chegou a mais do que dobrar, aumentar 150% o preço. Mas agora o que nós temos visto já desde o final do ano passado é um aumento mais leve, comedido, um pouco acima da inflação. Se nós chegamos a crescer 20% ao ano, os preços aí por volta de 2010, 2011, agora a tendência é crescer por volta de 7%, 8%. Houve aversão, alguns representantes do setor imobiliário diziam isso, que havia uma maquiagem nos apartamentos para torná-los mais bonitos e jogar um preço artificial, inclusive que as empresas de São Paulo trariam para cá um preço que não estava condizente com a realidade curitibana. Aconteceu isso? Olha, se aconteceu, não foi algo generalizado, porque o segmento não conseguiu perceber isso dessa maneira, né? O que aconteceu é que houve uma mudança no perfil dos empreendimentos. Realmente, quando as empresas paulistas, cariocas, etc., vieram para cá, elas trouxeram um modelo que ficou aqui conhecido como condomínio clube, né? O que representa isso? São grandes empreendimentos com várias torres, muitas, dezenas ou às vezes centenas de unidades e uma grande estrutura de lazer. Essa modificação, como nós tivemos, tão rápida, praticamente uma remodelação de bairros como Cabral, Água Verde, Ecoville, para citar alguns dos principais, isso vai continuar? Terrenos casas sendo derrubadas para construir prédios, essa mesma tendência se mantém? Essa tendência se mantém e essa tendência deve se acelerar. Por exemplo, em Curitiba, mais ou menos 27% das residências são apartamentos. Para comparar com uma cidade que a gente gosta de se comparar, que é Porto Alegre, lá ao redor de 45% das residências são apartamentos. Ou seja, nós temos um longo caminho a percorrer no sentido da verticalização, do adensamento. E como os principais bairros de Curitiba são justamente os que você falou, Água Verde, Batel, Cabral, Juvevê, Aú, a tendência é esses bairros verem casas indo abaixo e prédios indo acima. E aquela fase dos sobrados? Acabou? Nós tivemos isso muito fortemente, principalmente nos anos 2000, no começo dos anos 2000 até 2007. Foi um período de muito crescimento. Sem dúvida. Não temos como dizer que ele acabou, mas ele se tornou muito menor. Justamente como foi um período em que as incorporadoras, as construtoras que lançavam prédios, apartamentos se refrearam, algumas delas quebraram em Curitiba e faltou apartamento, houve o aproveitamento desse mercado por parte de sobradeiros, né? Muitas vezes investidores que não tinham nada a ver com o segmento de construção, que reuniam dinheiro, contratavam um pequeno empreiteiro para construir alguns sobrados. Isso tende a diminuir muito, já diminuiu, porque o valor do terreno ficou mais caro. Já não compensa mais construir 2 ou 3 sobrados no mesmo terreno. É melhor, às vezes, ele construir um prédio de 3 andares com 12 apartamentos do que fazer 3 ou 4 sobrados. Então diminui muito. Essa fase do sobrado foi ruim no sentido da profissionalização, porque você tinha um tipo de construção
que não trazia gente com visão profissional, com conhecimento do setor. Na verdade, acabou sendo uma fuga para muita gente investir no momento que houve oportunidade. Eu acredito que sim, Viliana. A gente não pode dizer que todas as pessoas que operavam no mercado de sobrados não eram profissionais, mas certamente diminuiu muito o nível de informalidade da mão de obra, a qualidade da mão de obra e do acabamento gerou alguns problemas. E agora a tendência, então, o que você observa é a verticalização. Vamos ter, até onde for possível, mais prédios nos bairros centrais. Mais prédios, né? Isso, Vili, tem inclusive a ver com um processo natural onde as novas ideias de gestão urbana falam que o melhor é você adensar a cidade, não você espalhar a cidade. Você tem benefícios em termos de trânsito, você não precisa levar o trânsito para tão longe, os carros não precisam ir e vir de maneira tão longe. Hoje que está muito em voga a ideia de estimular o trânsito via bicicleta, se você tem uma cidade muito espalhada, é difícil você imaginar que as pessoas vão andar 10 km de bicicleta para sair de casa e chegar no trabalho. Então o processo de adensamento e verticalização tende a ser natural. A prefeitura pode mudar alguma coisa, alguma tendência, ser mais liberal na liberação, porque nós temos aqui em Curitiba uma restrição grande e até isso é elogiável em alguns casos, para não haver também muito arranha-céu aí, para não atrapalhar, não criar muito adensamento e sombra, inclusive. Sem dúvida, Vili. Veja, a questão do adensamento e da verticalização ela é importante desde que ela gere efeitos positivos e não negativos para a cidade. Você pode ter verticalização com ou sem assombramento. Por exemplo, o antigo plano massa, né, que são os corredores de ônibus biarticulado, antigamente nós víamos os prédios colados um ao outro, né? Isso era permitido. Hoje você não pode mais colar os prédios. Então a própria prefeitura já fez, na década de 90 e 2000, uma mudança chamada Lei do H/6, que quanto mais alto for o prédio, maior tem que ser o recuo dos vizinhos. Isso para quê? Para aumentar a iluminação natural, para impedir esses corredores de vento. Então a prefeitura já tem atuado de maneira bem efetiva através de legislação e pode fazer através de algum plano diretor, a revisão do plano diretor também, alguma outra mudança. E a tendência das construtoras para Curitiba, qual é? A partir de agora, como é que você vê o andamento nesse novo momento? Passou o auge, como você falou, 2010 foi o momento mais importante. Agora nós temos uma queda pequena, mas o mercado ainda continua funcionando. O que é que você vê daqui para frente? Olha, daqui para frente nós acreditamos que o mercado de Curitiba deve se estabilizar ao redor de mais ou menos 8 a 10 mil apartamentos por ano. E isso de maneira espalhada na cidade, né? Nós não teremos provavelmente mais aquela concentração que tivemos durante o período do Ecoville, onde todo mundo lançava prédios de alto padrão no Ecoville, ou na região do Portão, Novo Mundo, Pinheirinho, onde todo mundo lançava prédios de classe média baixa nessa região da cidade. A tendência agora é ser um pouco mais espalhado a tipologia de imóveis ao longo da cidade. Há alguma possibilidade de encalhe disso que está sendo produzido em grande escala hoje? De encalhe? Não. Veja, a gente acredita que alguns empreendimentos que foram mal feitos terão encalhe, né? Isso é comum no mercado. Você tem empreendimentos bons e ruins. Alguns podem encalhar, mas não tem sido uma tendência. O que é que leva um prédio a ficar parado? Em geral, uma péssima acomodação de planta, né? O que a pessoa costuma recusar? Planta muito ruim, que é onde ela vai habitar. Falta de iluminação, tamanhos de quartos ou de salas ruins, formato de cozinha muito ruim. Em geral, é o produto mesmo, onde ela mora é o que faz encalhar. É um erro de planejamento? É um erro de projeto, então. É um erro arquitetônico, perfeito. E aí tem um custo alto. Aí tem um custo alto, porque se você não consegue vender durante a obra, vai ser difícil também que você consiga vender após a entrega, né? Porque durante a obra você ainda tem a possibilidade de usar algumas estratégias de marketing para vender. Depois que a obra está pronta e a pessoa entrar dentro do empreendimento, e se ele foi mal planejado, mal arquitetonicamente, é difícil a pessoa se sentir bem lá dentro, né? E o apartamento tão pequeno, como nós tivemos aqui essa tendência, né? Fazendo uma comparação, claro, os tempos são outros, diferentes, mas você muitas vezes surpreende com o tamanho de quartos, como as coisas se tornaram mínimas. É verdade, Vili. Nós fazemos muita pesquisa em Curitiba e outras cidades, e esse é um fenômeno que temos ouvido sempre. A reclamação do consumidor quanto à diminuição do tamanho dos apartamentos e dentro do apartamento a diminuição dos cômodos, né? Não só do quarto, como da sala, da cozinha, etc. Isso acontece basicamente porque na medida em que os terrenos onde se constrói vão ficando mais caros, o preço final do imóvel vai ser mais caro. Como existe a renda, ela não tem a ver com valor de metro quadrado, ela tem a ver com o valor final do imóvel, então existe a restrição
que a gente chama de ticket de venda, que é o preço que você vai pagar no imóvel. Você não tem como ir subindo. Qual que é a estratégia então das empresas? Você tem que diminuir um pouco o tamanho do apartamento para que ele continue cabendo no bolso de quem vai comprar. A verdade, Vila, é que hoje a pessoa tem que escolher entre duas possibilidades. Se você quer morar melhor localizado, você vai ter que morar menor. Se quer morar nas regiões, como você comentou, Cabral, Juvevê, Água Verde, Vila Isabel, Ecoville, você vai ter que morar menor. E se você quer morar em um apartamento mais amplo, você vai ter que estar disposto a morar um pouco mais longe. Esse é um fenômeno que acontece em qualquer cidade grande do mundo. Quanto mais próximo das áreas nobres, menor vai ser o teu imóvel. E o nosso preço em Curitiba, comparando com outras capitais similares, está acima da média? Está dentro da média? Preço por metro quadrado? Ele está dentro da média, né? Maior do que algumas cidades. O preço médio aqui do imóvel novo é superior à média de Florianópolis e à média de Porto Alegre. Ele é parecido com a média de Belo Horizonte e bem inferior à média de Rio de Janeiro e São Paulo. Houve uma mudança interessante, porque nós temos hoje, pelo menos os prédios, há uma procura estética maior, né? Antigamente as coisas eram muito simplificadas, a ponto, inclusive, de prejudicar até a própria cidade, né? Imagem feia, muitas vezes até por descuido, para fazer realmente o mais barato possível. Essa é uma eterna briga que existe entre conseguir fazer um imóvel que seja acessível às pessoas, mas que ele não perca a beleza plástica. Durante um bom tempo, isso não aconteceu só em Curitiba, mas aqui parece que aconteceu um pouco mais. Algumas empresas lançaram prédios relativamente sem graça, né? Caixotes, né? Quadrados. Caixotes, simples. Quadrados, simples, sem graça, né? A gente não vê realmente aqui na cidade muitos prédios de arquitetura moderna, arrojada, né? Professor Fábio Tadeu, nós temos aí um mercado curioso, porque há muito apartamento na faixa de 1 milhão ou mais. Até comparando com os pequenos, parece que tem mais apartamento para alta renda do que para média ou baixa renda. O que aconteceu? Por quê? É verdade, Vili. Isso aconteceu porque começa a faltar empresas dispostas a fazer produtos para baixa renda, o que seria o famoso Minha Casa Minha Vida. Curitiba passa hoje por uma situação inusitada, onde nós temos quase o dobro de imóveis acima de R$1 milhão do que até R$170 mil, em termos de apartamentos. E basicamente porque o preço do terreno ficou tão caro que é difícil as incorporadoras conseguirem viabilizar um imóvel super popular nesse terreno. Isso tem feito o quê? Com que algumas pessoas saiam de Curitiba e comecem a ir morar em Araucária, morar em São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande, principalmente nesse eixo da região sul. E o interessante é que esse hoje considerado alto padrão em espaço não é muita coisa comparando ao que era um apartamento padrão antigo aqui em Curitiba, né? O tamanho é o que hoje? De R$1 milhão seria o que? Algo entre 170 e 180 metros quadrados privativo de área interna com 2 ou 3 vagas de garagem, né? R$1 milhão. O que entra então é localização, acabamento? Principalmente localização. Esse é o fator chave que determina o valor de um imóvel, né? Quanto melhor a localização, mais valorizado ele é. Vili, nós temos uma situação dentro disso que você falou, que várias pessoas acabaram, entre aspas, se tornando milionárias, sem ter renda para ser milionária. Como é que isso aconteceu? Algumas pessoas que compraram há 6, 7 anos, enquanto nós estávamos no momento de baixa, um imóvel de 180 metros, eles pagaram, na época, 400, 500 mil reais. E esse imóvel hoje vale R$1 milhão. Então a pessoa acabou tendo um patrimônio superior a 1 milhão pela valorização do mercado imobiliário. Mas é importante entender que isso não acontece sempre, né? Isso aí foi um caso isolado de dobrar o preço em poucos anos. Não é sempre que acontece isso. Não, isso é cíclico. Isso é questão de a cada 15 ou 20 anos você tem um grande ciclo de alta, né? Se você olha uma tendência de longo prazo, a tendência é sempre que o preço dos imóveis esteja subindo. Por quê? Na medida que a cidade progride, aumenta a renda, os preços dos imóveis sobem. Só que esse ciclo forte, como você está falando, ele acontece a cada 12, 15 anos, né? Não é sempre. E na visão de investimento hoje, o que é que a pessoa comprando imóvel, ela vai ter o quê? Um pouco acima da inflação? A valorização? Pensando no futuro? Vili, eu acredito que a melhor forma de você investir no mercado imobiliário é quando você investe no sentido de locação. E daí você tem uma grande vantagem em relação a outro tipo de investimento financeiro. Se eu tenho R$1 milhão e coloquei R$1 milhão na poupança, e eu vou ganhar 0,5% ao ano, 0,5% ao mês, então eu vou ganhar R$5 mil mês. Se eu tenho R$1 milhão e comprei isto em pequenos imóveis, 5 pequenos imóveis, né, de 200 mil cada um,
e também eu possa alocar ele por 0,5%, que é super factível, é bem concreto você conseguir 0,5% de locação, você também vai ganhar o mesmo valor. Mas tem uma grande diferença. O teu R$1 milhão, em termos reais, vai perder valor, porque todo mundo você tem inflação. Então esse R$1 milhão daqui a 10 anos vai valer 40% a 50% a menos, porque a inflação vai ter corroído ele. O valor do imóvel, mesmo que não tenhamos essa super alta, vai ter uma pequena alta pelo menos, em geral superior à inflação. Então, em termos de valor real, você consegue manter este R$1 milhão, porque o imóvel daqui a 10 anos vale mais do que R$1 milhão daqui a 10 anos. Então, você ganha de duas formas, você ganha no fluxo, na locação, e você pode ganhar na valorização de longo prazo desse imóvel. Em outras palavras, vale mais ter os imóveis do que aplicar o mesmo dinheiro na poupança, então. Sem dúvida, mas a gente tem que considerar que um investidor não pode estar colocando todas as suas fichas no mesmo negócio, né? Você não pode estar colocando todo o seu dinheiro no mercado imobiliário. A pessoa também não pode esquecer que, eventualmente, vai ficar algum tempo sem locar. Ela não pode esquecer que, se ficar sem locar, é ela que vai ter que pagar o IPTU, ela que vai ter que pagar a manutenção do imóvel. Então, é importante também ela ter noção que ela precisa ter capital suficiente para poder manter esses imóveis, né? É diferente de ter a poupança. Eu acredito que é bom você dividir o seu investimento. Nós temos visto muitas empresas investindo agora no imóvel justamente para baixa renda, aproveitando esses projetos do governo federal, que são casas pré-moldadas, casas de valor menor e de facilidade de construção. Essa tendência persiste? Persiste na região metropolitana e no interior do estado, Vili. Nós temos também viajado muito aí pelo interior e semana retrasada nós estivemos em 5 cidades no norte do Paraná e ficamos impressionados pela quantidade de casinhas que estão sendo construídas no programa Minha Casa Minha Vida por pequenos investidores. O que a gente percebeu? Um incorporador grande faz um loteamento, 200, 300, 400 lotes, com uma excelente infraestrutura, porque graças a Deus a legislação hoje exige que a estrutura seja totalmente entregue. Saneamento, luz elétrica, asfalto, calçadas, etc. E, por incrível que pareça, quase todo o loteamento não é vendido para o consumidor. Quem compra é o pequeno empreiteiro, o pequeno construtor, compra 2, 4, 6 lotes, subdivide esse lote e faz 2 casinhas em cada lote. E essas casinhas aí são vendidas entre 80 e 100 mil pelo Minha Casa Minha Vida no interior do estado. Então, esse tipo de mercado ainda existe muito aí na região metropolitana também. Como é que está, você falou, num êxodo para a região metropolitana de Curitiba, pela questão do preço, porque lá você consegue coisa, muitas vezes de mais espaço, apesar de mais longe, sim, de preço menor do que em Curitiba. Está muito forte essa migração do curitibano? Essa migração acontece exclusivamente na baixíssima renda, né? Em Curitiba, o limite do imóvel pela Minha Casa Minha Vida é 170 mil. Mas as pessoas que estão migrando não são nem as dos 170 mil, porque elas ainda conseguem alguma coisa. São as pessoas que buscam imóveis na faixa entre 100 e 130 mil e não conseguem comprar esse imóvel nem mesmo usado em Curitiba. Nesse caso, elas vão para Araucária, São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande, Colombo. O financiamento, o que é que você diz para o nosso telespectador que pense em financiamento para comprar o seu apartamento? Vale a pena ou, imaginando que o tempo é tão longo, ele acaba realmente pagando 2 vezes aquele valor? Como é que você analisa? Ele vai pagar mais de 2 vezes aquele valor, Vili, mas você tem que entender que o imóvel não é uma relação exclusivamente financeira. Tem toda a questão emocional que leva a pessoa a se sentir mais segura dentro do seu próprio imóvel, né? E quando a gente coloca isso no longuíssimo prazo, é possível que, se você quiser ficar economizando para comprá-lo à vista, em 20 anos você não consiga economizar o suficiente, porque pode ser que passemos por um outro processo de alta, e daí bem quando você está com o valor para dar uma entrada maior ou praticamente pagá-lo à vista, o valor cresce demais, e daí você não consegue mais comprar o imóvel. O que eu acredito sim é que você tem que tomar cuidado com o valor de financiamento no seguinte sentido: não pegue o financiamento pelo máximo permitido pela tua renda, que em geral você vai financiar 80% e dá 20% de entrada. Pegue um pouco menos, porque daí você vai ter um fôlego maior para caso aconteça alguma eventualidade. Então, o que eu acredito é que sim, economize para dar maior valor de entrada possível. Mas não adianta querer evitar o financiamento, senão você pode levar 15 anos e não conseguir comprar o imóvel. De qualquer forma, é melhor que o aluguel, né? Eu acredito que sim. No sentido, do ponto de vista de quem mora, porque pelo menos você ainda tem uma perspectiva de ser proprietário do imóvel. Sem dúvida. Vili, lá no curso de economia da PUC, às vezes nós temos discussão entre os professores, o que é vantagem, alugar um imóvel ou comprar um imóvel?
você for trabalhar exclusivamente no sentido financeiro, e você tem o dinheiro para praticamente pagar à vista, financeiramente vale mais a pena pagar aluguel. Porém, duas coisas. Primeiro, poucas pessoas conseguem economizar para pagar à vista. Segundo, a questão do imóvel não pode ser levada exclusivamente no sentido financeiro, porque ela é a principal realização de vida onde você vai criar sua família. Então, você ter a sua família na sua própria casa faz muita diferença do que ter a família na casa alugada. Você não sabe se ele vai pedir o imóvel, você vai ter que sair. Você está tendo o teu filho que acabou de nascer e daí agora acontece alguma coisa no imóvel, você vai ter que sair daquele imóvel. Então, a relação de segurança emocional que você tem no imóvel próprio é muito superior do que qualquer vantagem que você possa ter econômica de ficar alugando. Bom, é muito interessante explicar também o que você falou sobre a vantagem de pagar o aluguel quando a pessoa tem aquele dinheiro para comprar um apartamento. Significa que se ela pegar aquele dinheiro e aplicar em outra coisa, vale mais a pena do que ela aplicar no próprio apartamento, é isso? Perfeito. Você pode fazer o dinheiro trabalhar por você. Sem dúvida, Vila, né? Quando as pessoas dizem que eventualmente vale mais a pena você ter um aluguel, isto é exclusivamente verdade se você tem o dinheiro inteiro. Porque com esse dinheiro inteiro você recebe juros. Mas se eu não tenho esse dinheiro e quiser pagar o valor da parcela e colocar todo mês para render na poupança, o que você vai receber é infinitamente inferior do que você conseguiria com a valorização do teu imóvel. Então, é um bom negócio financeiro pagar aluguel, caso você possa pagar à vista o imóvel. Tá certo. Professor Fábio Tadeu, muito obrigado pela presença com a gente aqui. Obrigado, Vili. Muito obrigado. Obrigado a você também que acompanhou aqui a nossa entrevista com o professor.